Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, na hora que você for ver esse vídeo. Meu nome é Luiz Fernando Santos, sou aluno de doutorado em Ciências Ambientais na Universidade de Brasília. Eu vim aqui apresentar o artigo de revisão sobre inovações em fertilidade do solo, o papel dos remineralizadores, tá? Os parceiros de trabalho é o Dr. Everton Gonçalves, doutor em agronomia pela Universidade Federal da Paraíba, Dr. Juliano Macri, que é pesquisador de solos aqui na Embrapa Cerrados, e o Dr. Éder Martins, doutor em geologia, também meu orientador de doutorado, pesquisador aqui da Embrapa Cerrados. Então aqui eu vou apresentar as questões de inovações que tem nessa área de fertilidade de solo, mas baseado em práticas mais regenerativas e mais assertivas, que tem impacto ambiental menor. Então eu foquei nos remineralizadores, que é a minha área de estudo. Esse artigo de revisão vai ser a primeira parte do trabalho, né, da minha tese. As outras duas partes são partes mais experimentais, né, resultado de CTC, de fertilidade de solo, de um experimento de campo que a gente tem aqui de longo prazo. E também a banca examinadora, que aqui eu deixo os meus agradecimentos pela avaliação. Ela foi muito produtiva, deixou a equipe muito contente. E agradeço aqui, deixo meu registro agradecido. Mas a outra parte sobre estudos de parte econômica, principalmente da questão logística, né, de você ter esses materiais em um local e transportá-los para outro, custo de frete. Já tem trabalhos que mencionam isso. Não foi o foco aqui do estudo, né, porque não é o objetivo da tese. A gente está focando mais aqui na parte físico-química. Mas está bem fundamentado na literatura, mas assim, a gente pode colocar como mais informações, né, para embasar principalmente na justificativa, né, do trabalho para que isso seja, o texto fique melhor elucidado. Mas enfim, esse artigo de revisão ele foi focado nas duas partes, tanto sobre a parte de CTC quanto de carbono orgânico, e é o que a gente vai apresentar hoje, tá? Então, continuando a questão das práticas agrícolas convencionais, então no século XIX para o XX você teve o ciclo de Haber-Bosch, produção de nitrogênio a partir de pressão, alta pressão e temperatura do nitrogênio atmosférico com hidrogênio derivados de combustíveis fósseis, tá? E aqui no Congresso Latino-Americano de Sustentabilidade, o que a gente tem que adotar são práticas que são mais, sendo redundante, que mais sustentáveis. Então, a agricultura convencional, a fertilização por processos industriais altamente solúveis aumentou a produtividade exponencialmente em todos os locais praticamente do globo, porém veio com uma questão de impacto ambiental desde emissão de gás de efeito estufa, como o gás carbônico, metano, na produção e na aplicação, tá? Você teve impacto no solo, aumento de salinidade, eutrofização de água superficial ou água subterrânea por nutriente lixiviado e dissolvido ali. Então, tem os impactos negativos que devem ser sanados. Além da parte econômica também, que no Brasil, por exemplo, a gente importa 85% dos fertilizantes hoje, NPK. Então, isso economicamente para o Brasil é muito ruim, para não dizer outras palavras, né? Então, 85%, dado a economia brasileira toda dependente da cotação do dólar, isso é muito complicado, beleza? Então, no próximo slide eu deixo duas questões aqui, né? Tem a questão também das zonas de incerteza, né, que é a questão dos limites planetários que nós vivemos, né, que nós infelizmente passamos. E dentro dessa zona de certeza, a gente tem diversidade genética, mas em segundo e terceiro lugar aqui os fertilizantes, nitrogênio e fósforo. Então, os impactos desses fertilizantes nos todos os ciclos biogeoquímicos leva a gente ter certeza nessas questões ambientais aqui, beleza? Então, acelerando aqui, então a gente tem a questão do aumento do dióxido de carbono com o passar dos anos, né, chegando a 427 ppm nessa medição que eu trouxe aqui de junho de 2024 da NASA, né? Além disso, aqui que eu tinha falado anteriormente, do recorde em 2023 de 40 milhões de toneladas importadas de fertilizantes NPK, um aumento de quase 100% comparado a 10 anos atrás. Então, todas essas problemáticas a gente trouxe o objetivo do estudo, né? A gente tem
O Brasil é referência hoje de pesquisas usando rochas, né, moídas, que o termo mais atual são os remineralizadores de solo, né, que é uma normativa na legislação, né, tá fundamentada desde 2016 na legislação brasileira. E a gente tem o calcário, né, que foi o carro-chefe aí, né, que é a rocha calcário, carbonato de cálcio, que controlou bem o pH e liberou cálcio para macro. E você tem o basalto também, que é outra rocha bem conhecida, que tem um efeito parecido, mas com adição de micronutrientes, né, em tese, tá, que libera para os processos. Só que aí você tem as rochas silicáticas que têm esse potencial também, de liberar macro e micro. Então a gente analisou, pesquisou na bibliografia a questão da fertilidade do solo e de CTC em solos tratados com esses materiais, né? A gente também viu, né, o potencial de mitigação do estudo do uso desses insumos nos gases de efeito estufa, na mitigação. Então, tem vários estudos usando os minerais que são derivados de rochas ou outros minerais, seja sintéticos, seja derivados de outros produtos, mas que têm ação mitigadora e que essas rochas têm esses minerais, ou podem ter esses minerais por intemperismo, que é a transformação de mineral primário para secundário. Então isso tem ação também de mitigação, a gente pesquisou isso na literatura. E preencher essas lacunas que ainda existem, induzindo experimentos, principalmente experimentos de média e longa duração. Tá? Então a metodologia foi uma revisão de literatura usando o Web of Science e o Google Acadêmico como ferramentas, jogando algumas palavras-chave como rock powder, que é pó de rocha em inglês, oxóis, que, né, para limitar o estudo em solos tropicais, tá? Charge na mineral, né, carga de superfície mineral, CTC, né, que é Exchange Cation, que é ECC, né, Exchange Catch Charge, tá? E a gente pesquisou isso na literatura, pegando artigos de preferências mais de 20 anos para cá. Análise CTC e cargas elétricas, então a gente viu os métodos experimentais, quais métodos experimentais eles usaram, e para o meu estudo, para a minha tese, aqueles que focaram mais na absorção de alguns cátions, como o césio, que ele é muito específico para cargas permanentes e variáveis. Além de verificar se nesses estudos tinham estudos de difratograma de raio-x, para identificar minerais secundários neoformados a partir de intemperismo dos minerais primários dessas rochas. E por fim, né, que é o segundo capítulo da minha tese, a questão do uso desses minerais na estabilização do carbono orgânico. Tá? Então a gente pesquisou isso na literatura, essa é uma metodologia. Ok? Aí nos resultados, né, a gente teve aí da questão, o que é bem fundamentado na literatura, que as rochas usadas como remineralizadores podem aumentar a fertilidade do solo, liberar os nutrientes de forma gradual, né, que acho que é a principal vantagem comparado aos fertilizantes solúveis, porque eles liberam de uma vez e você não tem efeito residual, né, ou é muito pouco, muito incipiente nos ciclos. Algumas rochas liberam, como a biotita schista, libera o potássio de acordo com o intemperismo da muscovita e da biotita ali presentes, tá? Algumas rochas aumentam o pH do solo, como falei do basalto, falei do calcário. A neutralização da acidez potencial, que para solo é muito nocivo, então você diminui a acidez, você tem aumento de proporção agrícola. E o que eu destaquei em azul aqui foi o gap, né, o que falta informação de que essas rochas podem aumentar a CTC permanente do solo. Falta informação de estabilização da matéria orgânica, se esses materiais são possíveis de estabilizar a matéria orgânica do solo, na sua forma orgânica. E, principalmente, formação de novas fases minerais detectadas de maneira ou direta ou indireta. Novas fases minerais têm uma diferente área de específica, tem uma diferente capacidade de troca catiônica que vai alterar. E os mitigadores de gases de efeito estufa na agricultura. A gente encontrou algumas referências aqui citadas aqui nesse slide. Continuando sobre a CTC e carga elétrica, então a gente tem a CTC permanente associado a minerais 2:1, substituição isomórfica que gera desequilíbrio de carga e você vai ter uma carga negativa permanente na superfície. As cargas variáveis são dependentes do pH, depende da protonação ou desprotonação dos grupos OH que ficam na superfície desses minerais. E a CTC indica a capacidade do solo em reter e trocar cátions
com a parte essencial para a nutrição de plantas, sendo influenciada pela mineralogia e pela matéria orgânica. Então a gente está vendo os dois fatores aqui. A mineralogia alterada pelos remineralizadores e a matéria orgânica, porque muda a questão dos agregados. Né? Isso é bem fundamentado na literatura. Então a gente tem exemplo, por exemplo, da biotita, que pode, por intemperismo, formar vermiculita. E o que é que isso ocorre, por exemplo? A vermiculita é um mineral 2 para 1. Então ela vai ter alta CTC, alta área de superfície específica e alta CTC permanente. Ok? Então essa carga permanente que a gente está buscando aqui, ó, 140, melhor dizendo, 180 é carga variável, que também agrega aqui. Então é essa carga permanente que a gente está buscando para remineralizar o solo, já que os latossolos têm baixa carga permanente, beleza? E aqui são os estudos que eu busquei essas informações, ok? A gente achou na literatura, tranquilo? Então aqui só tem um desenho, essa figura aqui é do estudo só um momento, do estudo Kleber et al. 2021, tá? Tem a referência dele aqui no final do texto. Aí você tem a questão das interações moleculares dos íons interagindo com a superfície de carga. Então aqui quando a carga negativa é permanente, formando aqui uma dissolução específica de cátions. Aqui eu destaquei o cálcio e o potássio. Quando assim, cargas as interações são de Van der Waals, são interações mais fracas, ligações de hidrogênio. E quando as cargas são variáveis, você tem intercâmbio dessas duas, né, porque vai depender do pH, entre essas interações hidrofóbicas com as interações que são mais pontuais, de cargas pontuais. Continuando, tá? Os remineralizadores, resumindo, eles aumentam a CTC do solo. É necessário mais estudos para confirmar isso. Isso é dados que a gente está verificando. O GAP recentemente se aumenta, mas alguns estudos já viram que aumenta a CTC, que aumenta a disponibilidade de nutrientes, principalmente fósforo e potássio. Tá? Estabilização, né, minerais que estabilizam a matéria orgânica. Já tem estudos recentes sobre isso, mas é necessário saber o mecanismo, a quantificação, o quanto que estabiliza, qual forma de carbono que está ali. Entendeu? Então a gente tem que buscar essas informações. Existe um gap aí, não existe. Pelo menos estudos que envolvem esses pontos que eu falei por último. E pensando na agricultura sustentável, a pessoa coloca um insumo que vai agregar matéria orgânica, vai permitir que essa matéria orgânica não se mineralize rápido, né, para o carbono voltar para o ciclo mais curto e voltando para a atmosfera em forma de CO2. E você consegue agregar, formando frações mais recalcitrantes, mais remanescentes, né, uma umificação desse processo, você pode sim ter uma agricultura mais sustentável. Ok? Aqui, né, de Lau et al. 2008, só para mostrar que os solos, principalmente na fração orgânica, um grande armazenador de carbono. Então, o mau manejo do solo pode levar a uma desestabilização da matéria orgânica e, devido à erosão, você ter agregamento de gás carbônico na atmosfera, tá? E o intemperismo, embora a taxa seja muito baixa, mas ele consegue absorver esse carbono na atmosfera. Então, o intemperismo está nesse processo aí. Então, se ocorre o intemperismo, isso precisa ser verificado nessa questão de emissão ou mitigação de gases de efeito estufa. Aí, sobre a estabilização do carbono orgânico, só para finalizar essa parte, você tem a interação, né, existe uma hipótese que está no segundo capítulo da minha tese, de que, principalmente o basalto, mas outras rochas podem liberar esse temperismo, liberar minerais secundários amorfizados, ou seja, sem forma, diferente dos minerais 2 para 1, que tem uma forma cristalina definida, os amorfos não têm. E qual é o destaque dos amorfos? Os amorfos, eles não têm carga permanente, nem variável. Variável vai ter, mas vai depender do pH, como eu já disse. Mas eles têm uma alta área de superfície específica, bem maior que os minerais 2 para 1. Então, a interação de Van der Waals desses agregados amorfos com a matéria orgânica, em tese, vai ser muito maior que o mineral 2 para 1. O mineral 2 para 1 ele vai ajudar na CTC, mas na estabilização que ajuda de fato são os amorfos. Então, tem uma hipótese, né, de a gente ver as frases amórficas de silício, de ferro, de alumínio, de manganês, para detectar isso de maneira indireta. Com os agregados, já foi visto aqui, eu trouxe o artigo do Chutman e colaboradores de 2020, que com os agregados você tem interação com os minerais
Essa estabilização pode ocorrer por processos físicos, tá? Ou químicos. E isso pode alterar, em pequenas variações do teor de carbono, pode alterar em grandes escalas o teor do impacto global, né, do ciclo do carbono, o ciclo curto do carbono, de maneira global. Ok? Para finalizar, a gente tem a questão do biointemperismo, a formação desses novos minerais, né, esse estudo de Krau e colaboradores viu que isso aqui não foi em solo, foi em areia, no estudo de areia com rocha, estudo de cavitação, mas eles verificaram que houve formação de novas fases minerais, né, que foi a hidrobiotita, que foi a biotita hidratada, que tem mal CTC e área superficial. Né? Então a gente tem que ver a planta como, em vez dela ser passiva, ela como ativa do processo. Então, quem vai ocasionar esse intemperismo aqui são as atividades biológicas, seja da rizosfera, nesse caso aqui que eu trouxe, seja dos micro-organismos que estão no solo. Ok? E a gente tem que buscar métodos que, verificando que aumentou o CTC e aumentou a área superficial, beleza, houve alguma alteração mineralógica ali. Você tem métodos de quantificar essas transformações minerais. Lembrando que, por exemplo, DRX ele tem um limite de detecção de 1%. E esses minerais, se formarem, eles vão estar em escala de ppm. Então, a gente está falando de 10 a 100 vezes menor que 1%, de 10 a 1000 vezes menor que 1%. Então, a gente tem que ver métodos que detectem de maneira indireta e aqueles que determinam de detecção direta preparam melhor para a gente ter essa quantificação. Beleza? Conclusão. Então, a gente bem farto de literatura, contribuição dos mineralizadores para a fertilidade do solo, principalmente potássio. Dentro dessa linha de pesquisa, para encerrar, existe esse experimento de grande vegetação em pastagem. Então, há um grande estudo que não dá para recuperar as pastagens degradadas, na área degradada, com fertilizante solúvel. É humanamente possível, dada, a gente viu ali no começo, 46 milhões de toneladas. Então, a gente tem que usar insumos daqui. Tá? E os remineralizadores como insumo barato, né, processamento muito barato de produção, o que vai ser determinante é a questão da escala. Você tem uma jazida, que tem um cianito, que tem um camafugito, o quanto é rentável você transportar daquilo ali para a região de produção agrícola. Em tese tem muitos locais próximos, mas isso tem que ser um estudo bem melhor detalhado, tá? Que já tem na literatura. Então a novidade aqui é a agregação e CTC. Então é necessário mais estudos para ver quais mecanismos, se aumenta o CTC, quais mecanismos que aumentam o CTC e também para o carbono orgânico. Tá? Então estudos tanto de campo, de longo prazo, quanto estudos em casos de vegetação específicos, tá? Que analisam outros fatores como clima, como temperatura. E as perspectivas futuras é que ele deve consolidar prática essencial para uma agricultura mais sustentável. O novo termo é agricultura regenerativa, usar os próprios insumos que são usados na agricultura para regenerar o ambiente que está ali, agregar fatores que são naturais daquele ambiente, ok? E essa agricultura regenerativa ela pode ser muito mais produtiva em questões proporcionais do que a agricultura convencional, uma vez que eu tenho menos gasto com insumo e tenho uma produtividade até melhor comparada a esses fatores, né? Aliado à integração lavoura, pecuária e floresta, atrelado a práticas regenerativas como plantio direto, que já são bem fundamentados. Isso aqui pode gerar muita coisa boa para o futuro. E essas são as referências que eu usei para a apresentação desse trabalho. Estão todas lá no resumo expandido, no paper, né? Porque foi lançado no Congresso. Agradeço a nota, recebo de gratidão. E esse trabalho, se for publicado lá na revista, vai agregar muito no conhecimento dos remineralizadores, beleza? E agradecer aqui a FINEP por financiar os equipamentos, financiar produto, a CAPES pela bolsa de iniciação, pela bolsa de doutorado aqui junto ao programa de pós-graduação em ciências ambientais, e a Embrapa Universidade de Brasília, onde eu fico aqui fazendo o intercâmbio do preparo de amostra, de leitura, de tabular os dados da minha tese. Muito obrigado e até mais. Valeu. Tudo de bom.